Olá e bem-vindas e bem-vindos. Olha, recebemos um pedido aqui para uma análise e a palavra usada foi, se não me engano, super mega detalhista. O tópico é algo chamado ESG. E vamos começar com um esclarecimento que é fundamental. Não, a gente não está falando de governança ambiental e social. Definitivamente não. O ESG do nosso universo é o Endpoint Security Group. É um conceito assim central da tecnologia Cisco ACI. A ideia aqui é uma verdadeira revolução, sabe? É criar grupos de segurança que não se importam mais com a topologia da rede. Ou seja, a segurança para de depender de qual VLAN ou subrede um dispositivo está conectado. Exatamente. E a nossa missão hoje, como foi pedido, é ir fundo nisso. A gente não vai só descrever o que os botões fazem na interface gráfica. A proposta é, abrir o capô e mergulhar nas entranhas do hardware, entender como o switch, especificamente o chip ASIC, que é o cérebro que faz todo o trabalho pesado, interpreta essas configurações. Como essa tecnologia funciona como um camaleão de segurança, sabe? Classificando tudo que passa pela rede. Ok, vamos desempacotar isso então. Para esse camaleão funcionar, ele precisa de critérios, de regras para saber quem pertence a cada grupo. O material que a gente recebeu chama esses critérios de selectors. Basicamente são as perguntas que o switch faz a cada pacote que chega, né? Você é parte de um grupo antigo, um EPG, ou eu devo te promover e te dar uma nova identidade de segurança, um ESG. E o fascinante aqui é como essa promoção acontece. O primeiro método, e o mais simples para quem já está migrando o ambiente ACI existente, é o IPG Selector. Pensa nele como uma ponte. A configuração é direta. Você diz que um IPG que já existe, sei lá, o da VLAN 10, agora também é membro de um ESG específico. Certo, mas e o que acontece lá no chip, no ASIC? Como é essa promoção na prática, no nível do hardware? Então, o fluxo é muito elegante. O pacote chega e, como sempre, é classificado no IPG original, com base na VLAN dele. Só que aí o hardware percebe que aquele IPG foi convidado para fazer parte de um ESG. E aqui vem o momento mágico, o ponto crucial. O PC Tag, que é basicamente o RG de segurança do grupo original, ele é completamente descartado. Pensa nele como um crachá de acesso. O hardware tira o crachá antigo do pacote e coloca um novo, o do ESG. Espera um pouco. Se o P-Tag original é descartado, isso significa que uma equipe de segurança pode, sem querer, criar um buraco enorme. Eles podem achar que uma política antiga ainda está protegendo um servidor, mas, na verdade, ao movê-lo para um ESG, essa proteção simplesmente sumiu no nível do hardware. Exatamente. Esse é um ponto de atenção assim gigantesco. A consequência direta é que todas as políticas, todos os contratos de segurança que estavam atrelados ao IPG original são sumariamente ignorados. A partir daquele momento, só as regras do novo crachá, do ESG, são válidas. É uma troca de identidade completa. E isso leva a gente a um detalhe crítico que o material destaca. O EPG original não some. Ele continua lá cuidando do encanamento da rede. O domínio de broadcast é a VLAN, mas a segurança, a decisão de quem fala com quem, passa a ser responsabilidade exclusiva do ESG. É uma separação de funções muito clara. Perfeito. Agora, se o EPG Selector é a ponte para o passado, os IP Subnet Selectors são o próximo passo. O material sugere chamar de SuperUSEG, uma microsegmentação mais avançada. Com ele, você pode classificar qualquer dispositivo pelo endereço IP, não importa VLAN, contanto que esteja na mesma VRF. Isso levanta uma questão de lógica que sempre aparece em redes, né? E se houver sobreposição? Digamos que eu crio um ESG para a rede inteira, 10.0.0.08, e outro bem mais específico para a subrede dos bancos de dados, 10.1.1.0.24. Um servidor com o IP 10.1.1.5, ele se encaixa nas duas regras. Quem ganha? Aí entra uma regra clássica de roteamento que o hardware aplica. Longest Prefix Match, o LPM. A regra mais específica sempre vence.
Nesse caso, o prefixo 24 é mais específico que o 8, então o servidor vai ser classificado no ESG dos bancos de dados. Simples. Mas, Sempre tem um mas. sempre, existe um pré-requisito obrigatório que é perigosíssimo de esquecer. A opção Limit IP Learning to Subnet precisa estar ativa no Bridge Domain. Se não estiver, o ACI pode aprender o IP no lugar errado e a política de segurança, a regra que você acabou de criar, simplesmente não funciona. Eu imagino a cena, a equipe de segurança jurando que configurou tudo certo e a regra não aplica. E acontece, já vi equipes passarem dias caçando um problema de firewall que não aplicava, achando que era um bug no sistema, quando na verdade era só essa caixinha que não estava marcada. É o tipo de detalhe que te faz querer arrancar os cabelos. Ok, classificar por IP é útil, mas ainda parece um pouco rígido. E se o IP de uma máquina virtual muda? A política quebra. O material aponta para uma solução muito mais dinâmica para isso, que eles chamam de moderna e poderosa. Os Tag Selectors. A ideia aqui é parar de se preocupar com o endereço e começar a se preocupar com a identidade, certo? Exato. É aqui que o poder realmente se manifesta. A classificação passa a ser feita por metadados, por etiquetas. Existem as tags que podem vir automaticamente do vCenter, do ambiente de virtualização, e as Direct Tags que você pode aplicar manualmente. O pulo do gato está na lógica booleana. Você pode criar expressões complexas com operadores como AND, OR, ou até fazer buscas com contains e expressões regulares. Por exemplo, você cria uma regra para todas as máquinas virtuais cujo nome contenha srv-db-. Pronto. Todos os seus servidores de banco de dados, não importa o IP, a WAN, onde eles estejam, agora pertencem ao mesmo grupo de segurança. Certo, aqui é onde fica realmente interessante. Isso nos leva a uma pergunta fundamental que o próprio material levanta. O que acontece se uma máquina se encaixa em múltiplas regras ao mesmo tempo? Ela está numa VLAN que a coloca no ESG Alpha, por um EPG Selector, mas tem uma tag que a coloca no ESG Beta. Quem ganha essa disputa pela identidade de segurança dela? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na hierarquia de força que o hardware implementa para não enlouquecer. Existe uma ordem. No topo, com prioridade máxima, está o seletor de IP mais específico possível, um 32, um host único. Essa regra ganha de todas. Em segundo lugar, alta prioridade, vem os Tag Selectors, os baseados em metadados. Em terceiro, os EPG Selectors, baseados na porta e na VLAN. E por último, com prioridade variável, os IP Subnet Selectors, que aí dependem daquela regra do prefixo mais longo que a gente já falou. Então, existe um livro de regras, claro, para evitar o caos, mas na prática, é uma boa ideia criar esses conflitos de propósito? Não, de forma alguma. A recomendação de design é clara. Escolha um método de classificação principal para os seus endpoints e seja consistente. Usar múltiplos métodos para os mesmos dispositivos pode levar a comportamentos inesperados, sabe? Mesmo com a hierarquia. É melhor manter a lógica simples. Entendido. Entendemos como classificar. Agora, vamos explorar os parâmetros que o material chama de ajuste fino, as configurações que permitem refinar o comportamento da segurança. A primeira delas só um pouco contraintuitiva para mim. Intra-GSD Isolation. Por que a gente agruparia as coisas só para depois proibir elas de conversar entre si? É uma ótima pergunta. Por padrão, membros do mesmo grupo podem conversar livremente. Ao ativar essa função, o switch instala uma regra explícita de deny para comunicação entre membros que compartilham o mesmo PC tag, o mesmo crachá de segurança. Qualquer tentativa de um falar com o outro é bloqueada na hora, no hardware. E por que alguém faria isso? O material cita exemplos perfeitos, como ambientes de VDI, os desktops virtuais. Se a máquina de um usuário é infectada, o isolamento impede que o malware se espalhe lateralmente para os colegas. Mas pensando além, isso seria uma virada de jogo em ambientes de desenvolvimento, onde vários programadores sobem containers. Você não quer que o container de um afete o do outro, mesmo sendo todos servidores de dev. Exatamente esse é o raciocínio. Outro caso clássico é para dispositivos de IoT, como câmeras de segurança, sensores, que geralmente só precisam falar com um servidor central, nunca entre si.
É uma medida de segurança de confiança zero muito eficaz. Faz todo sentido. Mas vamos para o próximo ponto que o material levanta? Algo chamado Preferred Group Member. A analogia que usaram de lista VIP me deixou com o pé atrás. Vamos ver se é tão arriscado quanto soa. A analogia é perfeita e o risco é real. Ao marcar um ESG como membro desse grupo, ele passa a poder se comunicar com qualquer outro membro do Preferred Group, sem precisar de nenhum contrato de segurança. Essencialmente, é uma chave geral que desliga o firewall para o tráfego leste-oeste entre esses membros. Uau! Isso soa incrivelmente perigoso. Parece o tipo de ferramenta que um administrador usa só por um minutinho para resolver um problema e esquece ligada, abrindo uma avenida para um ataque. Existe algum mecanismo de segurança para impedir o uso indevido disso ou é na base da confiança mesmo? É puramente na base da confiança e do cuidado. É uma ferramenta muito poderosa e, por isso mesmo, exige muita disciplina. Deve ser usada com cautela. Talvez para migrações temporárias, onde as regras de segurança ainda não estão definidas, ou em zonas de confiança total e absoluta. Entendi. É a opção nuclear. Agora, vamos para algo que resolve um problema muito comum no mundo real: a repetição e a escala. O recurso é o ESG Contract Master. Imagina o cenário. Você tem 100 ESGs diferentes, web, aplicação, banco de dados, etc. E todos eles precisam acessar os mesmos 4 serviços básicos: DNS, NTP, monitoramento e o servidor de antivírus. Sem esse recurso, seria um pesadelo de configuração. Você teria que aplicar manualmente esses 4 contratos em cada um dos 100 ESGs. São 400 configurações manuais. 400 chances de cometer um erro. Com o Contract Master, a abordagem é muito mais inteligente. Você cria um ESG mestre, vamos chamar de ESG Base Services. Os 4 contratos dos serviços comuns são aplicados só a ele. E depois? Depois, nos outros 100 ESGs, você simplesmente aponta para esse mestre. É genial. O sistema basicamente junta tudo. Ele pega as regras do mestre e soma com qualquer regra específica que você colocou naquele ESG. No final, o servidor web herda as regras de DNS e antivírus e ainda tem a regra específica dele para falar com o servidor de aplicação. Tudo automático. É uma verdadeira herança de políticas. Então, no final das contas, se a gente amarrar tudo isso, o ESG é um tradutor poderoso. Ele permite que a política de segurança seja escrita numa linguagem quase humana. Servidores de produção podem falar com um banco de dados e usa esses seletores para traduzir qualquer detalhe técnico, seja uma VLAN, um IP ou uma tag de metadados, para essa linguagem que o hardware entende e aplica na velocidade da luz. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral? Cobrimos em detalhes a segmentação dentro da rede. Mas, para um ambiente corporativo funcionar de verdade, o tráfego precisa entrar e sair dessa estrutura. De forma segura. Já mencionamos a VRF, o L3Out, que é a porta de saída para o mundo externo. A questão que fica, e que o próprio material sugere como próximo passo é: como controlar exatamente quais rotas podem entrar e sair da rede? Como garantir que a sua infraestrutura não se transforme, por acidente, num roteador de trânsito para a internet inteira? Isso nos leva ao próximo nível de complexidade, o controle de rotas e os route maps.